Me diga se já não aconteceu isso com você. Você está conversando com o cliente na loja, aqui no balcão, você pergunta o nome dele, se apresenta e no meio da conversa você esquece o nome dele. Ou você perguntou alguma coisa, né, sobre a patologia que ele está sentindo, quais os sintomas que está sentindo, há quanto tempo, o que mais está lhe incomodando. Você fez essas perguntas, mas durante a conversa você acabou esquecendo. Por que que isso ocorre e como a gente pode desenvolver a nossa escuta ativa para conquistar clientes e melhorar o tratamento deles e a nossa venda também. O primeiro, por que que acontece? O nosso automático é não ouvir as pessoas. A gente fala, pergunta, ou às vezes não dá tempo para a pessoa, né, responder, ou a gente fica pensando, enquanto a pessoa está respondendo, a gente fica pensando já no que vai dizer, ou em outra pergunta que a gente vai fazer. Ou seja, a gente precisa, para tudo e presta atenção no cliente que está na sua frente. Isso é um esforço diário. Cada vez nós somos mais desatentos. A gente tem que se esforçar para prestar atenção no que a pessoa está dizendo. Aí a gente tem vários fatores para levar em consideração. Primeiro é o seguinte: qual a postura que eu tenho que ter no atendimento? Tem duas maneiras de eu atender, duas posturas. Uma é eu querer ser o interessante. Eu falo, demonstro que eu conheço sobre medicamentos, sobre patologia, sobre tudo, né? Eu conheço bastante. E a outra postura é eu não querer ser interessante, eu querer ser o interessado ou a interessada. Então eu pergunto e presto atenção verdadeiramente no que o cliente fala. Aí eu fico atento ao que ele diz. Esse perfil é mais interessante. Por quê? As pessoas que gostam mais da gente é porque nós a valorizamos. E a gente valoriza de maneira extraordinária quando nós prestamos atenção, quando nós nos interessamos verdadeiramente pela pessoa, pela dor que ela está sentindo, e aí a gente busca o tratamento, busca auxiliar ela nesse tratamento. Então, a primeira postura que eu tenho que ter no balcão, eu tenho que ser 100% interessado e 0% de querer ser interessante, de demonstrar que eu sei. O mais importante é o cliente, são as dores dele, o que que a gente vai conseguir de informação na anamnese sobre ele. Segundo detalhe, existem formas diferentes da gente se comunicar. Por exemplo, a nossa personalidade tem um parâmetro que é a extroversão e a introversão. O que que acontece? Todos têm superpoderes e superfraquezas. Quem é muito extrovertido já fala pensando, já pensa falando, né? E quando faz pergunta, já responde, não deixa a outra pessoa falar. Quer um exemplo? Nosso apresentador lá da televisão aí, o Faustão. Ele fala e ele mesmo responde, não dá tempo de ninguém falar. O que que acontece? Você fica chateado. Você está ouvindo, está vendo, não é a pessoa, você já fica chateado. Imagina a pessoa, né? E tem o outro perfil que é mais introvertido. O introvertido ele pensa, leva uns segundinhos aí para processar e aí ele responde. Não tem nada a ver com inteligência, é apenas padrões diferentes de comunicação. Então você precisa ficar atento para quando você fizer uma pergunta, você fecha a boca. Não importa que você seja extrovertido ou introvertido. Dá tempo para a pessoa responder. E quando ela responder, fica ouvindo 100%, para depois você pensar em fazer outra pergunta. Tá? Então leve em consideração isso, que é muito importante. Resumindo, como é que a gente faz para escutar ativamente? Foca 100% no presente, no agora. Não esquece o que você vai fazer depois e tudo mais. A pergunta que você vai fazer depois, foca no presente. Segundo, incentiva o cliente a falar assentindo com a cabeça. Assentir com a cabeça é fazer isso, né? Como se dissesse sim. Então ele está falando, você no ritmo dele vai concordando. Ah, interessante. É aquelas interações. Poxa, aqui é há quanto tempo, né? Ah, entendi. Então essas palavras de reforço é muito bacana para você incentivar ele a falando. Aí, claro, você já aprendeu sobre perguntas abertas, você vai aplicar perguntas abertas. Se entrar uma fechada, você abre de novo com uma pergunta aberta. E você vai aprender no próximo vídeo sobre a técnica eco. E aí a gente se fala mais tarde. Mas por hoje, o que que é importante? 100% de atenção com o cliente que chega à sua frente, ou que você vai até ele, né? E aí você faz o básico, né? Você cumprimenta de maneira personalizada, né? Se apresenta de maneira personalizada, dá seu nome, eu sou o Gil, como é que você se chama? Pega o nome, já utiliza o nome dele umas 3 vezes durante o atendimento e faça uma anamnese ouvindo
de fato o que o cliente fala. Incentive ele a falar e tenha essa postura de ser interessado ao invés de querer ser interessante, que você vai conquistar as pessoas. E nós compramos por dois motivos: confiança e valor. Se você já conquistou a confiança da pessoa, tudo que você indicar para ela, ela vai levar muito mais a sério e vai ter muito mais chance de comprar, porque ela sabe que você está interessado verdadeiramente em solucionar as dores que ela está sentindo. Grande abraço, vamos para cima.